Olá, meu nome é Graziela Stanislau Akoneski-Fir e estou participando do Grand Prix Femme Littéraire 2021, organizado pela editora Cultive, com apoio do Institut Cultive Suisse Brasil, com a minha obra A Poetisa, Mistérios de Viver e de Amar, publicada pela editora Trevo. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o meu livro, para que vocês possam conhecer. Ele fala sobre a vida e seus mistérios, sobre o amor, as verdades do coração, sobre a busca incessante pela felicidade, a pressa, o inacabado, os sentimentos profundos e o sentido da vida. Tudo em forma de poemas. Então, eu vou começar falando sobre o amor. Um poema que se chama Vida com Sabor. O que seria da vida sem amor? A vida sem amor é uma degustação sem sabor. É ter uma flor sem perfume e cor. É amanhecer sem vigor. É não virar dia ou se perder toda a energia. E como será a vida com amor? Ah, meus nobres amigos, é se deslumbrar diariamente, vivendo a vida com todo o seu esplendor. Agora eu vou apresentar para vocês o início e o final de um poema que aborda a questão da pandemia. O título dele é O Tempo em que o Mundo Parou. E de repente, sem avisar os desavisados, chegou já chegando, causando muitos estragos. De forma discreta e até invisível, mas indiscretamente vem deixando seus rastros de maneira indiscutível. Mutante, cheio de artimanhas, fez o mundo abruptamente parar. Quem imaginaria que o mundo, em algum tempo, essa forma de viver um dia poderia chegar? Mesmo parecendo dormindo, seu coração continua pulsando e seu cérebro funcionando. Esse nosso mundo vivo mais parece em repouso, até parece estar na turbulência descansando. E o finalzinho, que fala sobre os nossos heróis, nesse momento de pandemia. E aos notórios e inegáveis heróis, atores presentes nesta invisível guerra, o meritório reconhecimento pela performance com todo louvor, incansáveis estão distribuídos para salvar o nosso amado planeta Terra. Agora eu vou ler para vocês Mar de Poesia. Escrevo na areia da praia, deixando a onda levar, versos de paz e de alegria para se propagar pelo imenso mar. Formulo poemas em minha mente, proclamo em alta voz com fervor os mais profundos sentimentos que o vento leva, espalhando pétalas do eterno amor. E eu vou finalizar com um olhar amoroso. Um sutil olhar amoroso, a real representação do ser e do viver. Amor ao que já se foi, ao que há e ao que virá, nas mais diversas formas de amar. Amor ao outro, amor ao trabalho, às conquistas, amor aos sonhos e realizações, amor à natureza, amor a si mesmo, amor ao divino, portanto, amor à vida. Espero que tenham gostado do meu livro, que tenham apreciado. Eu sou a Maria Inês Botelho, residente em Mandaguari, Paraná, Brasil. Sou deleguê da Cultive para o estado do Paraná. Estou participando do Grand Prix Femme Littéraire 2021, organizado pela editora Cultive, com apoio do Institut Cultive Suisse Brasil, com a obra Sobrevivência e Superação, sexta antologia Cultive. Um pouco da minha escrita para todos vocês. Superação e sobrevivência. Turbulentos, separatistas em ideologia, são os tempos atuais que estamos a viver. Principalmente em nosso especial Brasil.
há que se considerar a existência privilegiada de pessoas engajadas em trabalhos voluntários e produtivos em essência cidadã. Pessoas que fazem a diferença. Tem-se nestes engajamentos o olhar em vitrines, encontrar pessoas que são essenciais ao ato de amar, porém, sem a devida condição de, por si só, serem muitas vezes independentes em atos que a vida coloca à janela, necessitarão de apoio para a devida execução. A questão inclusiva, que há inserida em superação e sobrevivência, vem calar fundo na alma e traduz a necessidade de ampla reflexão para que decisões sobre passos a serem encetados e outros caminhos a serem estabelecidos não falseiem a realidade e tragam angústia e causem desgostos aos corações. Assim, mister se faz buscar dados reais a cada novo dia, a cada novo propósito surgido, devido a ondas revoltas que migram para o centro vivencial de todas as áreas que estão no registro comunitário. E nada há de mais inquietante e profundo do que olhar para o infinito e sentir que as nuvens se alteram de lado, cor, espessura, sem saber o que trarão de fato em suas bagagens. Preparar-se para estes momentos exige domínio sobre o conhecimento e o que se poderá alcançar sejam fiéis ao retrato elaborado pela mente. Devido a este e outros contextos que se apresentam na seleção a cada iniciar de novo dia, tudo há a espelhar avanços ou recuos, conforme decisões a serem tomadas, uma vez que a vida é construída sobre espaços geográficos e as suas localizações em terreno social estando sujeito ao que os homens assim se impõem ou recebem de outrem. Com isto, há subidas íngremes, descidas com percalços e nem sempre passíveis de superação, sem registrar transtornos a quem busque o seu caminhar. Por isto, este fato terá que elevar a autoestima, fazer com que as nossas pessoas portadoras de necessidades especiais se encontrem, na realidade, amparadas por legislações e registrar direitos, não só deveres como cidadãos. Por isso, o bem coletivo, em suas diversas formas de enxergar o mundo, sobre o individualismo, nós temos que pensar e favorecer a estas especiais pessoas. Olá, eu sou Norma Brito e estou participando do Grand Prix Femmes Littéraires 2021, organizado pela editora Cultive, com o apoio do Institut Cultive Suisse Brasil, com meu livro de contos e crônicas, Minhas Bonecas Tristes. Aqui está. Este livro é da editora Arte e Letras. Eu vou ler para vocês uma crônica para terem uma ideia do conteúdo do livro. Palavras jogadas ao léu. Grupo de leitura. Escritoras reúnem-se mensalmente para analisar um livro. Em ambiente acolhedor, na residência de uma das integrantes do grupo, comenta-se o livro, os personagens, o estilo do autor e sua provável intenção. Também se fala do tema, a época em que a obra foi escrita, se a vida do autor interfere na trama, o conteúdo, o contexto histórico-social e outras considerações pertinentes. Também somos ávidas leitoras.
O livro palpável, a textura do papel, as letras que saltam da folha e se escondem nas pupilas de nossos olhos curiosos, o significado nas entrelinhas. Tudo nos fascina. Por isso preferimos o livro físico ao e-book. Ao sairmos, avistamos uma caçamba na calçada com vários livros em meio a caixas de papelão, cimento, concreto e ferros, jogados ao léu na penumbra da noite. Indignadas com o destino de preciosos exemplares de grandes escritores da humanidade, nos aproximamos para resgatar aqueles que mais nos interessavam. Devido às nossas mentes férteis, pensamos ouvir um grito de socorro. Vimos então uma Clarice sufocada por pedaços de concreto. Ela que vivia encerrada numa inflexão intimista, certamente nunca havia imaginado um fim tão trágico. Nem para Macabea ela traçou tal destino. Do fundo da caçamba, gemidos abafados são ouvidos. Rapidamente, uma de nós apiedou-se e meteu a mão na caçamba. Era Victor Hugo, reclamando que os miseráveis não eram os que ele descreveu, e sim tipos como o malvado do homem que o meteu naquela enrascada. Miséria da alma. Ao lado de Vitor estava Gilbran, de asas partidas, mas com os olhos cheios de gratidão. Agora sei que existe algo mais alto que o céu e mais profundo que o oceano. Agora sei o que antes não sabia. Referia-se ao amor, o mesmo que vira na face da sua salvadora. De repente, algo se mexeu. Era Cambili. Agarrava ao peito o retrato do Papa no cuú, achando que o metal que lhe caía nas feridas expostas era da fivela do cinto do Papa. Também tinha um hibisco roxo nas mãos. Um raio fulgiu e nós, temerosas de chuva, apressamos a partida. Não sem antes lamentarmos a insensibilidade de quem jogou no lixo livros tão preciosos que poderiam ter sido doados a uma biblioteca ou a uma escola. Sorte nossa. Muito obrigada. Eu sou Lene Chiarello Ziliotto, escritora, e assino as minhas obras Lene Ziliotto. Eu estou participando do Grand Prix Femme Littéraire 2021, organizado pela editora Cultive, com apoio do Instituto Cultive Suíça Brasil, com a obra Eu Não Aceito Ser Mais ou Menos. Essa obra foi escrita e publicada no ano de 2020 e se classifica como uma obra biográfica, porque ela relata um case de sucesso de um empresário de Mato Grosso. Menino pobre, esperto e que queria vencer na vida. E venceu, prosperou. Por quê? Porque não aceitava e não aceita ser mais ou menos, e sim o melhor no que faz. Sempre ser o melhor no que fazemos. Um pouco da minha escrita. Uma parte do livro. A fase da escolha da profissão é um momento intenso na vida de pais e filhos. Os pais querendo que o filho se dê bem e o filho querendo ser feliz. Como resolver essa conta? Meus pais, como todo pai e toda mãe que ama seus filhos, estavam ali atentos e alertas, ajudando, tentando apoiar alguns caminhos, incentivando para um, mostrando outro. Mas muito respeitosos, monitorando as escolhas para que seus filhos fossem, acima de tudo, felizes. E somos. Eu me reconhecia diante disso tudo como um artista e não como um cientista. E eu acho que isso é fundamental para qualquer pessoa. Você precisa se conhecer, saber do que gosta, saber o que te preenche e realiza.
É isso que nos faz perceber se uma escolha profissional pode dar ou não certo. Ela precisa fazer seu coração bater mais forte. Uma parte desse livro que está concorrendo na categoria biográfico. Muito obrigada, essa é a minha apresentação. Eu sou Rita Queiroz e estou participando do Grand Prix Femme Littéraire 2021, organizado pela editora Cultive, com apoio do Instituto Cultive Suisse Brasil, com a obra Estudos do Léxico em Diferentes Perspectivas, na qual estão reunidos 12 artigos desenvolvidos por minhas orientandas e meus orientandos de mestrado, do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, cujo enfoque se dá em torno dos estudos do léxico em diferentes perspectivas, a saber, a onomástica, a neologia, os campos lexicais, o sistema racional de conceitos e a variação linguística, a partir de diferentes corpora, tais como revistas e jornais do século XXI, queixas-crime de defloramento, estupro e roubo em uma ação de desquite do início do século XX, livros de receitas dos séculos XVIII e XIX, inquéritos sociolinguísticos de 4 comunidades ciganas, 2 da Bahia e 2 de Pernambuco. Esses estudos se dão. São autores desta obra: Antônio Marcos de Almeida Ribeiro, Bárbara Bezerra de Santana Pereira, Diana Kelly da Silva, Damares Oliveira de Souza, Elias de Souza Santos, Elisângela dos Santos Silva Ribeiro, Geis Andrade da Silva, Giovânia Silva do Carmo, Josenilce Rodrigues de Oliveira Barreto, Liviane Gomes de Ataíde Santana, Natália Oliveira Nascimento e Vanessa Oliveira Silva Gama. Então, todos estão aqui reunidos nesta obra, Estudos do Léxico em Diferentes Perspectivas, sob a minha organização. Meu nome é Maria José Negrão, conhecida por Zezé Negrão, autora do livro infanto-juvenil bilíngue, português e inglês, A Menina que Falava com Beija-Flor, que está participando do concurso internacional Grande Prêmio de Literatura, promovido pela editora Cultive na categoria de infanto-juvenil. A narrativa apresentada tem como incentivo o convívio da criança junto à natureza, na companhia de um dos seus familiares, onde a pequena humaniza as avezinhas que viviam ao seu redor. Em especial, um beija-flor, dando ênfase à sua imaginação. Isso posto, a sua bisavó, símbolo da ternura e amor, entende a linguagem simbólica que a pequena apresentava. Este livro foi lançado no 32º Salão Internacional do Livro em Genebra, Suíça, pela editora Vessia, apresentado na TV portuguesa para toda a Europa e em alguns canais de comunicações. Tivemos apoio da radialista e escritora portuguesa Mariana Mendes. Já aqui no Brasil, houve o lançamento no Museu Parque do Saber, em Feira de Santana, Bahia, com apoio da Academia de Letras e Artes de Feira de Santana, na pessoa da professora Lélia Fernandes, e o suporte da mídia do município. Lançamos também na Câmara Municipal de Itaberaba, Bahia, com a curadoria da professora Olga Guimarães, recebendo apoio do município e do CICIE. Dos meios de comunicação local também tivemos o apoio. A presença
de vários amigos e conhecidos, foi muito importante. Fizemos um relançamento na live do primeiro Salão Internacional Cultive do Livro e da Cultura de Genebra, Suíça, este ano de 2021. Relançamos na live do primeiro congresso também da LB Campus, no Rio de Janeiro. Ele foi trabalhado por alguns docentes junto aos discentes em várias escolas no estado da Bahia, em especial na minha terra natal, Itaberaba, Bahia. Algumas escolas de outros estados brasileiros também tiveram acesso a este livro. A sua leitura é apreciada desde a criança até o idoso, com uma fácil interpretação de sua linguagem, seja ela na contextualização coloquial ou simbólica. Gostaríamos que todos que acessassem este link dessem sua curtida para que possamos escolher o maior número de pontos e alcançarmos a posição almejada. Muito obrigada. Sou Lília Souza, estou participando do Grand Prix Femme Littéraire 2021, organizado pela editora Cultive, com o apoio do Institut Cultive Suisse Brasil, com a obra Olhares Canhestros, com selo da Sarau das Letras. Neste livro, trago 10 ensaios de análise literária sobre vários autores, incluindo Cecília Meirelles, Guimarães Rosa, Helena Collodi, Vinícius de Moraes. Apresentarei para vocês o trecho de um artigo sobre Cecília que se intitula Cecília Meirelles, pastora e navegante. Em um dos trechos, trabalho com um poema de sua autoria, cujo título é Ritmo. E dele digo: no poema, os versos sugerem a viagem por águas como metáfora para a viagem pela vida e a viagem como poeta, esta insuflada pelo ritmo em que o eu lírico geme doçuras e mágoas, assim como pelo compasso que sugere o versejar e o cantar, aqui mais uma vez retomado, ainda que metaforicamente. Obrigada. Olá, eu sou a Cris Hermann, estou participando do Grand Prix Femme Littéraire 2021, organizado pela editora Cultive, com o apoio do Institut Cultive Suisse Brasil, com a obra Peccatum, um romance, como vocês podem ver. Esse livro foi lançado em 2020 pela editora Arribação, na Paraíba, pelo querido editor Linaldo Guedes, e o prefácio foi escrito pela grande e maravilhosa escritora Rosângela Vieira Rocha. E eu gostaria de ler para vocês uma introdução que eu fiz antes de começar o livro, né? Que é assim: sem amor, continuaremos a construir castelos suntuosos, adornados de arrogância e sufocados de rudeza e ignorância. Religiosos ou não, carregaremos cruzes cada vez mais pesadas,
e sujas de sangue. Deixaremos pegadas de dores e lágrimas pelo mundo. Seremos sombras esquálidas do nosso próprio vazio. O resultado da pecadora subtração de afetos e a soma de todas as vergonhas. Esse romance se passa na época da ditadura, nos anos 70, numa cidade do interior da Bahia. E fala de uma mulher casada com um militar e que se apaixonou por uma outra mulher. E daí segue toda a trama. Ela, muito religiosa, se sentia culpada, mas também não queria deixar de viver esse amor. Quer dizer, todo esse confronto, toda essa dificuldade, né, gira em torno da trama, né, e as consequências na família, na vida dela, no relacionamento com o marido, essas coisas todas. Então, é isso aí, gente. Um grande abraço. Muito obrigada.